Pode deixar. Então tá bom, vamos orar. Senta aí pra gente usar. Tá morto, matei. Vamos então fechar os olhos, acalmar nossas mentes, nos conectar com o estudo, os bons espíritos, mentalizar Jesus, deixar de lado as inquietações do dia a dia, as preocupações e nos entregarmos a este momento. Mestre Jesus, obrigado por mais um dia, estudando o Evangelho. Obrigado pelo auxílio dos amigos espirituais à nossa encarnação, pelo amparo, pelo amor, pela proteção. Pedimos ajuda para fazer um bom estudo, concentrados e atentos, podendo assimilar a informação, levando ela para o nosso dia a dia, tendo boas reflexões acerca de quem somos. Que possamos estar abertos para a doação durante o estudo, vibrando em boas frequências, doando de nós mesmos aos espíritos encarnados e desencarnados que podem receber algo de nós. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Obrigado, Guilherme. Pessoal que eu não falei boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui a janela do Novo Testamento, do Lucas capítulo 8, versículo 15. A gente está no último versículo sobre a parábola do semeador, que a gente ficou um bom tempo nela. Então, a última parte da semente, que é a palavra de Deus, é que caiu em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, olha que interessante, porque a palavra ouvindo, ela é gerúndio. Gerúndio é um presente contínuo. E aqueles que ouvem a palavra do Cristo a continuam ouvindo. Porque no momento que a palavra de Deus penetra o coração do indivíduo, ele passa a ouvir sempre, no sentido de que sempre há conhecimento sobre o Cristo e o que ele ensinou, por causa que a essência dele é muito acima da nossa, né? É muito acima do que somos. E aí a gente, usando aqui o raciocínio, nós entendemos que quando você entende a palavra do Cristo, você ouve essa palavra e ela penetra seu coração, você vai estar sempre aprendendo mais. É quando nós lemos a Bíblia uma, duas, três, quatro vezes, sempre aprendemos mais. Lemos um livro evangélico, sempre aprendemos mais. Ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Nós temos corações honestos e bons nos vários níveis de evolução do indivíduo. Nós temos pessoas cujo desenvolvimento intelectual não é tão alto, mas o coração é honesto e bom. E temos pessoas cujo desenvolvimento intelectual é alto, mas o coração não é honesto e nem bom. Então a questão é que o Cristo fala que o coração honesto é que vai conservar a palavra. E aí, conservando a palavra, ele vai dar fruto. Qual que é o fruto? O fruto é a consequência da palavra de Deus, que penetrando o indivíduo, se transformando em ação, ele continua trabalhando com perseverança. Dentro daqui a gente vai ter muita informação importante. Relembrando aquela palavra do Cristo: graças te dou, Senhor, por ter escondido essas coisas dos sábios e doutos e tê-las revelado aos simples. Por que isso? Porque o bom coração que recebe a palavra do Cristo está mais preparado, é um terreno mais fértil, é uma boa terra, muito mais do que o intelectual que não tem o coração honesto e bom.
Aí nós vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo: aquele que ama está sempre acima daquele que sabe, mostrando que os bons sentimentos são mais importantes do que o conhecimento em si. O conhecimento sozinho, ele pode gerar muitos problemas. Uma pessoa inteligente pode fazer muito mal para a humanidade, mas uma pessoa bondosa, com maior ou menor inteligência, não faz mal porque ela é boa. O bom não faz o mal. Então, o Cristo coloca que a boa terra é o bom coração. É o coração honesto e bom. É aquele que, compreendendo nosso Senhor Jesus Cristo e o exemplo que ele deu de sacrifício por nós, ele faz com que a palavra renda. Lembrando que ele cita: e dará frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. O que significa que a palavra recebida e transformada se multiplica. É fato isso. Nós temos dados do marketing comercial que uma pessoa, quando ela fala mal de um determinado produto, ela chega a influenciar negativamente 9 pessoas. Quando ela fala bem, ela chega a influenciar até 5 pessoas. Olha que coisa interessante. Mas influencia, uma multiplicação. Por isso a importância do marketing. Como nós estamos num ambiente de mais maldade que nos envolve, isso implica que o mal acaba sendo mais ouvido do que o bem. Por isso que os jornais vendem sensacionalismo e maldade, não vendem notícia boa. Né? Imagina se tem assim: olha, um escoteiro ajudou uma velhinha a atravessar a rua, não dá notícia. Né? Mas um indivíduo com a idade do escoteiro que assalta alguém, aí sim dá notícia. Então, o mal ele existe, mas até por causa da maneira como nós nos comportamos, porque a nossa sociedade é feita por nós, pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Nós é que construímos a sociedade que nos envolve. O orador espírita Raul Teixeira recebeu uma mensagem psicofônica em que ele diz que o conhecimento cristão ele deve entrar no cérebro, ser aquecido no coração e escorrer pelas mãos em forma de ação. É o que está escrito aqui. Então, em entendendo, ele é aquecido num bom coração, num honesto coração. E é através das ações é que ele dá fruto. Porque o exemplo arrebata. Ora, esse versículo ele está representado quase totalmente nessa lição aqui. É engraçado que quem prepara esses estudos são os espíritos. Sabe? Ele junta informações dos livros que a gente lê, direcionando para nós um raciocínio muito ligado à vontade dos espíritos superiores. Então, nós mandamos essa lição no nosso grupo de estudos e ela é uma expansão desse versículo 15 do capítulo 8, né? Então, nós vamos ler aqui essa lição que nós mandamos lá no nosso grupo. Esse é um espírito muito superior que vai falar pela médium Celina, tirado do livro Nos Domínios da Mediunidade. O espírito é tão superior que ele vai falar com ela à distância, ele não está no local, ele acompanhou a reunião mediúnica dos planos superiores, ele não estava presente. Em termos daquele espaço, de acordo com a física, ele estava no mesmo local, numa dimensão diferente, podemos dizer assim, mas não vamos entrar em detalhes. O que acontece aqui? No espaço em que estavam o André Luiz e os outros, e os encarnados, ele não estava. Então, ele vai e manda essa informação que é traduzida aí através da psicofonia da médium. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Guardemos a paz que Jesus nos legou. Então, Jesus nos trouxe a paz, a fim de que possamos servi-lo em paz.
para ter paz não tem jeito que não ser com Jesus. Nós podemos buscar a paz de Buda, podemos buscar a paz de Confúcio, a paz do Mahatma Gandhi, a paz do Krishna, nós podemos buscar a paz de Maomé, mas nenhuma paz é como a que Jesus trouxe. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ele disse. Essa paz, ela não é inatividade, ela é consciência tranquila e estado de espírito sereno. Aí ele fala, em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Ora, alguma coisa impede que aquele que recebeu a semente a recebeu por via mediúnica? Então, quantas vezes a gente lê o Cristo, mas quando a gente vai interpretar para outra pessoa, a gente, na verdade, está falando por inspiração, por intuição ou por psicofonia? O pensamento é fundamental. Esse tema tem sido amplamente repetido aqui, nos nossos estudos. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Ora, um coração bom e honesto está em paz. O coração ansioso, o coração deprimido, o coração vingativo, o coração raivoso, não tem como estar em paz. Então, para receber a boa semente, o coração tem que estar voltado para o bem. Assim, mas eu não sou perfeito. Não é isso. É a boa vontade, é deixar o coração em paz na luta por ser melhor. Mas como assim? Eu não sou uma pessoa boa, mas eu me arrependi. A partir daquele momento, meu coração pode ser honesto. Por quê? Porque eu, sendo sincero comigo mesmo, a honestidade está escrita claramente no Evangelho e nas Escrituras. Como a mulher de Ló que olhou para trás. Você não tem que olhar para o passado. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer a partir de agora. E aí nós temos Emmanuel falando que nós não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora a fazer um novo fim. Ora, com isso em mente, compreendam que o passado não nos interessa mais, mas aquilo que eu vou receber a partir de agora. Mas mesmo a pessoa em situação de dificuldade, muita tristeza, muita dor no coração, ela pode fazer isso? Sim, basta que se arrependa. Aí veja a importância das palavras de Paulo. Mas entender que o arrependimento é o único caminho, não é. Ele é o início do processo. Porque aquele que se arrependeu tem que se preparar para resgatar em si mesmo os erros cometidos. Então a nossa alma vive onde se situa o nosso coração. Se o nosso coração ele está voltado para ideias boas, a gente vai estar sempre falando de ideias boas e agindo de forma boa. Ah, mas eu não sou perfeito. De novo, eu repito, nós não somos. O Cristo não exige de nós perfeição. Os Espíritos deixaram bem claro. Basta boa vontade. Aqui na Terra, tendo a boa vontade, a gente consegue melhorar. Boa vontade. Errei agora? Sou humilde, faço de novo. Senti que fiz uma ação, e essa ação não está completa dentro do que eu podia fazer de bondade, não tem problema, a oportunidade vai vir. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Se eu penso no bem, eu vou caminhar pelo bem. Se eu penso em amor, eu vou caminhar amando. Se eu penso em violência, os meus atos, o meu olhar, os meus gestos são violentos. Funciona assim. Porque nós somos a expressão do nosso pensamento no nosso próprio corpo. A gravitação no campo mental, ele está falando da força da gravidade, é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. O que ele quer dizer? Que a imantação com o bem atrai o bem. Ou seja, a imantação é imã, né? Ela tem a ver com a força da gravidade porque eles têm a mesma estrutura física em termos de equação, assim como a eletricidade. Não precisa se apegar a isso, mas a força gravitacional é o produto da massa dividido pela distância ao quadrado. A força elétrica, ela carga vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Isso significa que ele está dizendo que essa estrutura de
magnetização espiritual também está associada a essas equações. Isso é interessante, a gente se sente melhor perto das pessoas do que distante, não é? E quando o mal está distante, a gente se sente melhor também. Então tem a ver com esse tipo de situação também. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Servindo ao progresso geral, e esse é o trabalho de todo filho de Deus, move-se a alma na glória do bem. Se eu acordar todo dia com a consciência que eu sou um filho de Deus e preciso agir como filho de Deus, a gente se move na glória do bem. Não importa o que nos aconteça. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Olha aqui que ele coloca o egoísmo como a fonte de todos os males. O egoísmo, a fonte de todos os males. Ou seja, pensar em si é a fonte de todos os males. De novo, eu volto naquela situação que muitas vezes nos é dito pelas pessoas, até por profissionais de saúde mental, de saúde física. Você tem que pensar em você. Olha, cuidemos que não foi o que o Cristo ensinou. O Cristo disse: ama ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, para chegar ao Cristo é importante pensar primeiro no próximo e menos na gente. A lei divina é o bem de todos, óbvio. Deus fez a lei divina pelo bem de todos. A mediunidade do Chico fala assim, que Deus é um Pai de amor tão infinito, de misericórdia tão infinita, que mesmo aqueles que não o amam nesse momento, ele dá a vida eterna, para que mais tarde, ou quando o indivíduo desejar, ele retorne o amor ao Criador. Então, todos, sem exceção, têm condições de chegar a Deus. A questão é o tempo associado a isso. E o quanto que eu vou me dedicar para isso. Deus, em momento algum, fez criatura que fosse a partir dele, que é toda bondade, para ficar eternamente no mal. Colaborar na execução dos seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Olha, trabalhar para Deus é deixar a mente clara. Oh, quanto nós gostaríamos de ter a mente clara, né? É uma benção você poder pensar por si mesmo sem que os espíritos obsessores o façam por nós. Ora, nós podemos vencer a obsessão com propósito no bem. Basta que a gente deixe que a palavra de Deus, ou a boa semente, caia num coração honesto, arrependido, e que vai trabalhar pelo bem, não é mesmo? Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Opor entrave a entender Deus, a entender a palavra de Deus. Caprichos perniciosos, a gente é caprichoso, a gente gosta das coisas do nosso jeito, que os outros nos obedeçam, que todos façam aquilo que a gente tenha vontade. Isso sim é ser egoísta, presunçoso e caprichoso. É o obscurecer o raciocínio, é o contrário de clareá-lo, é chamar os obsessores a pensar conosco. E os obsessores não são bondosos, eles não interessam que a gente pense por nós mesmos, mas por eles. E coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Podemos traduzir aí a palavra coagular como densificar a sombra à nossa volta, ao contrário da luz. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Ora, ajuizar a direção dos próprios passos requer sinceridade de propósitos. O que eu vou fazer, eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na lição que fala sobre a prece por nós mesmos, ou para um conselho, para pedir um conselho para os bons espíritos, no item 24, Kardec fala assim, ó, como que eu devo tomar uma decisão em relação ao próximo? Então ele coloca 3 itens. Primeiro,
o que pretende fazer pode causar prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? São três coisinhas simples, ok? Pelo fato de a gente ficar abrindo o evangelho sem estudar, só abre no meio, aí os espíritos são obrigados a colocar só essas lições que estão no meio do evangelho, né? Lá no capítulo, entre o capítulo 12 e o capítulo 16, 17 é o que a gente mais lê, né? Que a gente bota a mão no meio para abrir, né? Aí fica lá os coitados dos espíritos do bem pegando os nossos dedão para ver se a gente dá uma empurrada para o lado para ver se abre na outra página. Por isso que o evangelho precisa ser lido completamente. Isso aqui está no fim do evangelho, no capítulo 28, né? Olha que coisa interessante. O que pretendo fazer pode causar prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Aí nós podemos voltar nesse primeiro item, lá na lição O Homem de Bem. O homem de bem não causa uma contrariedade sequer. Então, causar contrariedade às pessoas com má intenção não é ser homem de bem. Pode ser útil a alguém, o que eu vou fazer é útil, e se alguém fizesse o mesmo por mim, eu ficaria satisfeito. Então, lá no item 24, capítulo 28, é disponível para todos darem uma olhada. Você veja que essas lições dos livros do André Luiz, elas completam a codificação. Por isso, nós insistimos em falar da necessidade de ler os livros do Chico, que completam a codificação. Não de qualquer médium. Não é que isso não seja importante, mas a continuação da codificação ela está nos livros do Chico Xavier. São 5 obras da codificação e mais 400 livros aproximadamente. Se dá tempo de ler outro, eu simplesmente me submeto a essa autêntica capacidade de conseguir ler essas coisas além daquilo que deve ser feito, que no mínimo o espírita coerente tem que ter lido e estudado os livros da codificação, não é mesmo? Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Olha, vamos lembrar de Jesus? Não se pode servir a dois senhores, porque se amar um, odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Você pode entender Mamon como riquezas ou interesses pessoais. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus. Ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. Se tem uma coisa que estraga a evolução é o tal do eu, viu? Pensar em si mesmo é complexo. A gente vê nas orações, em determinado momento dos estudos espíritas, da análise de nós mesmos, eu percebi que a minha oração era egoísta. Eu percebi que na própria oração eu agradecia pouco, que na própria oração eu pedia pensando em mim, mesmo pedindo pelos outros. Aí comecei a perceber que o meu egoísmo se manifestava nas coisas mais simples, como, por exemplo, orar. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Olha como a coisa é grave. Eu fico encarnando e desencarnando e quase no mesmo patamar? Não pode. Imagina, eu posso chegar a Deus mais rápido e faço a opção por ir devagar. Claro que é problema do livre-arbítrio de cada um, mas não parece me fazer sentido que aquele que nos ama e nos criou, que devamos fazê-lo esperar a nossa revelia em termos de estarmos perto dele. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, ou seja, eu preciso estudar sempre, me analisar sempre. Isso é o acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Voltamos então para o Evangelho, para o livro dos Espíritos, né? A fim de seguirmos à frente com a noção de eternidade. O que é essa renovação interior? Existe algum método para que a gente possa evoluir? Sim, o sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. E isso é o acréscimo de visão de nós mesmos, no estudo que fazemos de nós mesmos. Olha, eu estou aqui com uma certa dificuldade de pegar a parte de baixo. Espera um pouquinho. Consciência pesada
propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes, que a encadeiam a toverlinhos infernais. Mas não adianta a face ou a máscara que a gente mostra para a sociedade. É a consciência que vai determinar a faixa vibratória em que eu vivo. Porque as forças se atraem de forma semelhante. Se eu penso no bem, eu atraio o bem. Se eu não penso no bem, não atraio o bem. Não atraio o bem. Se eu penso de forma egoísta, eu vou atrair o mal, a sombra, de forma semelhante. E aqui ele está falando torvelinhos, né? Redemoinhos infernais, a pessoa roda na mesma situação, na mesma vibração. E aí ele já fala, a obsessão é o sinistro conúbio, ou seja, casamento da mente com desequilíbrio comum às trevas. Por mais que o espírito não ligado ao bem queira parecer inteligente, capaz, ele é desequilibrado. Nós, no caso, somos assim. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Qual que é o nosso objeto? Se for o nosso próprio eu, é narcisismo clássico, né? Se for o próximo, é amor. Olha que coisa interessante. Se eu acordo todo dia, estou usando acordar como início, pensando em fazer o bem, pensando no próximo, eu já estou aprendendo a amar. Se todo dia eu acordo pensando no bem que eu posso gerar a mim mesmo e pensando somente em mim, em riquezas, em posses, em chamar atenção para mim mesmo, aí nesse caso eu estou tendo como objeto o eu que foi citado ali em cima, que está associado às trevas. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Nossas cogitações mais íntimas. A gente tem coragem de chegar nelas? A gente abre para nós mesmos essas cogitações íntimas? A gente as segue? A gente segue o amor sem preconceito? Porque o amor é alma com alma? Ou a gente tem condições para amar, por exemplo, a estrutura física? Pensemos nisso, né? Por que eu estou falando isso? Porque me veio à mente a questão da imagem tão idolatrada hoje em dia, e também já há algum tempo, nas passarelas do mundo, que não são as passarelas da moda, mas nos shoppings, nas ruas, nos bares, nas boates, nos restaurantes em si, uma busca desesperada pela aparência exterior, mas é aquilo que é mais íntimo que mostra que nós somos. Então, o amor é alma a alma, passou disso a interesse. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras do nosso pensamento. Não tem como fugir disso. Não tem como. Pessoas que pensam diferentes de nós tendem a se afastar de nós e nós delas. Faz parte. Isso não significa que há ódio, que há ressentimento. Não, significa simplesmente que aqueles ideais não estão em conúbio, para parafrasear o nosso irmão superior aqui, com os nossos ideais do momento. Porque no fim das contas, todos vamos nos encontrar na perfeição da angelitude. A questão é o tempo associado a isso. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, o que é a esfera mais baixa? Busca por riqueza, busca por poder, chamar atenção para si mesmo, sexo, desvairado e primitivo, não como a consequência do amor. Os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram. Atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos. Eles se alimentam de nós. Por isso que são chamados vampiros os obsessores. E projetando sobre nós os elementos de que eles trazem também. Entrando, então, num círculo fechado de energias perniciosas, em que Deus, nos alimentando, ao invés de doarmos aquilo que ele nos trouxe, nós pegamos a energia de Deus e usamos só para nós. Isso chama egoísmo.
E aí nós convidamos os egoístas a participarem do nosso egoísmo, formando o egoísmo de grupo. Ou de grupo de encarnados, ou de grupo de desencarnados. Funciona assim. É a base de tudo. Por isso devemos aproveitar o máximo que nós pudermos as vibrações de um centro espírita, de um templo católico, de um templo evangélico, onde ali nós encontramos pessoas com ideais de servir a Deus. Ah, mas está cheio de gente falsa, o problema deles. Eu vou lá pelo ideal com Deus. Eu vou para encontrar Deus, eu vou encontrar gente. Ué. Fazer igual o tempo da pessoal mais velha aí, que eu não posso falar o nome, que eles iam para a igreja para poder paquerar, porque era o único lugar onde eles podiam encontrar os mocinhos, depois que a igreja acabava a igreja, ficava rodando em volta da praça, os homens para um lado, sentido horário, as mulheres no anti-horário, para eles poderem se ver, né? Brincadeira, mas significa que não prestava atenção na missa, não. Todo mundo naquela época prestava atenção na missa. Principalmente um pouco antes, quando era rezado em latim. Bem, na verdade, veja que situação interessante. Eu vou emitir de mim, e o que eu emito eu atraio. Se eu emito coisa boa, eu vou atrair coisa boa. Bons espíritos. Se eu emito coisa ruim, bem, não são bons espíritos. Imaginar é criar, e eu imagino aquilo que está no meu coração. De novo, voltamos lá para a boa palavra que cai no coração bom e honesto. Porque, mas coração não tem sentimento? Ah, no centro coronário, sim, tem os sentimentos, mas ele é gerado no córtex, no corpo material. De qualquer forma, a imaginação ela é derivada dos nossos sentimentos. E a gente é muito mal educado ao imaginar as coisas. Enquanto tem um professor lá dando aula, ensinando física, matemática, qualquer matéria, muitas vezes o aluno está criando a raiva pelo cara que está ensinando e não a imagem que está sendo construída no quadro. É que tem doido? Então, na verdade, é o sentimento que vai determinar aquilo. Se tem sentimento de amor pelo aprendizado, evidentemente que ele vai criar imagens de aprendizado. Mas se o indivíduo está lá com sentimentos ruins, ainda atrapalha o coitado do professor que está recebendo vibrações pesadíssimas. Estou dando exemplo de professor, mas acontece em qualquer segmento da vida, né? As pessoas trabalham em loja e outras coisas. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Obviamente que os pensamentos determinam o nosso estado de espírito. Jesus falou: em verdade vos digo que aquele que olhar para uma mulher a desejando, já pecou contra ela. Aí ele fala da importância do pensamento. Quando ele fala de uma mulher, podia falar de outra coisa, né? Ele falou, podia cobiçar a riqueza do outro. Por que ele fala da mulher? Porque o Chico ainda fala, nesse planeta não há uma pessoa sequer que não tenha desequilíbrio na área sexual. E, evidentemente, o grande causador do desequilíbrio sexual foi o homem ao longo do tempo, ao longo da história, maltratando as mulheres, subjugando-as, fazendo-as trabalhar ao nosso bel prazer. Então, nós temos uma dívida imensa com as mulheres. Nós, homens, que fomos, de certa forma, violentos, que exigimos delas os trabalhos e serviços, por ser o sexo frágil. Mas elas, com certeza, eu acredito que uma porcentagem imensa dos espíritos superiores são do gênero feminino, porque foram as que mais suportaram, as que mais ajudaram, as que mais desenvolveram bons sentimentos ao longo do tempo. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, de troca, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Então, aquilo que eu dou para o mundo é o quê? Paz, serenidade, amor? Ou violência, escândalo, egoísmo? Aí eu recebo de volta aquilo que eu estou dando. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as das desarmonias e do sofrimento. Lembramos aqui da prece de Cáritas. Deus, fazei-me um espelho onde possa refletir a vossa santa imagem. Olha, nós somos imagem daquilo que está dentro de nós e nós recebemos de Deus as bênçãos da vida. Ou nós refletimos Deus ou nós refletimos o eu. Claro que vai ser sempre o eu, mas o eu ligado a Deus é mais bonito. E o eu ligado a nós mesmos não é tão bonito assim, não. Melhor refletir a bondade de Deus. E ela se reflete em tudo.
que você quiser fazer ligado a Deus é tudo. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, uma vez que, alimentando-se das próprias emanações, olha, alimentando-se das próprias emanações, entenda aqui, egoísmo, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Nós vimos Cristo ensinando o amor, curando os outros, e os fariseus e escribas querendo matar o Cristo porque estava curando no sábado. Né? Um exemplo desse assim, é grave. Mas nós emanamos energia e nós nos alimentamos da energia. Energia boa, bom alimento para a alma. Energia ruim, mau alimento para a alma. Quem vive a procurar pedras na estrada certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Ele quer dizer o seguinte: se você busca pedra, você vai receber de volta. Só essa frase aqui, ela daria para a gente conversar sobre essas questões de que o mal educa o mal. Deus não colocaria um anjo de sabedoria e amor para educar aquele que não quer se aproximar dele. Então o mal recebe o mal de volta. Como é que um mal é amigo de um mal? Um assassino é amigo de outro assassino. Como é que pode confiar naquele que mata ou naquele que faz mal? Não tem como, não faz sentido. O mal acaba educando o mal na possibilidade que se lhe dá de evolução, né? Não tem por que falar assim, olha, vamos trazer os anjos para cuidar dos maus. Eles não querem saber do bem, ué. Então os maus cuidam dos maus. Quem se detém indefinidamente na medição da lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. As sarças, né, é uma planta espinhosa. Vigiemos o pensamento, olha que importante isso. Aí o Cristo falou, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Purificando-o no trabalho incessante do bem. Não basta trabalhar, é preciso trabalhar para o bem, dentro de nós mesmos e a cada instante. De forma reiterada, resiliente, constante. Para que arrojemos de nós, tiremos de nós a grilheza, grilhão, né, que é acorrenta, capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Eu só consigo sair da vida inferior ou da obsessão se eu trabalhar incessantemente no bem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Os doutores aí podem me ajudar. Paciente psiquiátrico melhora só com remédio, tem que mudar de atitude. Tem que mudar. Dá. Obrigado. Se não mudar de atitude, daqui a pouco o medicamento não vai ter mais efeito, a situação piora. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados, ou seja, é do pensamento que os anjos são criados e os condenados que são os viciados, porque o pensamento determina a ação, ora. Se eu penso no bem, por que eu vou agir no mal? Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Imagina um assassinato. O indivíduo resolve matar o outro por ciúmes. Quantos anos para ele resgatar esse crime? Não serão. Ele tem que desencarnar, ele tem que tentar fazer um trabalho de melhora depois do arrependimento, reencarnar novamente. Isso aí, nada, 100 anos. A mediunidade torturada não é senão um enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. Ou seja, ele está dizendo que os nossos obsessores são aqueles que nós já fizemos mal. E, portanto, estamos nos reajustando. Para entrar em alguns detalhes, nós vemos algumas obsessões que começam desde que a criança nasce. O obsessor encontra aquele inimigo e começa a obsediar desde criança. Para que a educação daquela criança, mesmo nas escolas da vida material, sirvam de exemplo para o obsessor.
mas somente a alteração do estado íntimo, ou seja, a luta contra o egoísmo, vai fazer com que aquele obsessor também melhore. Se de todo ele não melhorar e o trabalho do obsediado for um trabalho voltado para o bem, para o amor, em determinado momento o obsessor é retirado, porque não merece mais o obsediado sofrer obsessão. É raro. E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia. Renovação mental, quando nós recebemos o verbo de amor ou a semente que o Cristo espalhou para nós, ela tem que alterar a nossa mente. Emmanuel fala, uma semana de doutrina espírita é responsável ou pode modificar a vida do indivíduo para sempre. Mas acrescenta, se em 3 anos de espiritismo o indivíduo não se melhorar, dificilmente ele evolui nessa encarnação. Tamanho as bênçãos que se recebe de Cristo e dos estudos da palavra do Cristo através dessa doutrina santa, abençoada, trazida a nós pelas dores e suores dos mártires do arrependimento. Aqueles espíritos que venceram a si mesmos, mesmo diante do erro grave que cometeram no passado, no arrependimento forte, no trabalho de redenção, se tornaram exemplos para todos nós e trouxeram, através da pena dos médiuns, essas verdades que nos enchem o coração de paz e amor e nos aproxima daquele Senhor que nós devemos nos tornar discípulos verdadeiros e até servos com muita alegria, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus entre nós. Satisfazer-se alguém com o rótulo externo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Na verdade, isso aqui é repetição de Jesus quando fala, fariseus hipócritas, que sois vasos caiados por fora e podres por dentro. Ora, não basta se dizer eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, se você não tem o coração ligado a isso. Isso é o rótulo. Ou seja, não há relação de coerência da alma entre o que ela diz e o que ela faz. E os espíritos superiores não são hipócritas, portanto, são coerentes. Títulos de fé, arcebispo, bispo, e mais, tanto cônego, o que seja, não adianta nada. Palestrante espírita, diretor de centro, orientador de estudo, não constituem meras palavras acobertando-nos deficiências e fraquezas, né? Fala assim, eu sou orador espírita, a pessoa muitas vezes pode falar, nossa, que bonito. No meu caso, eu falo, coitado, tá pagando, porque a coisa é grave, né? Muitas vezes a gente vê os centros espíritas endeusando o médium, o indivíduo quando vem com mediunidade mais clara é porque o débito é imenso, com raríssimas exceções em termos de missionários, raríssimas exceções. Expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir, sem agravo de obrigações. Todo aquele que tem uma responsabilidade dentro de um templo religioso, está lhe sendo dada a oportunidade de redenção. Não é ali um palanque para a exposição das suas próprias ideias, ou pior, em desespero em falar palavras para justificar a própria consciência. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Muitas vezes a pessoa fala, eu acredito, mas ela não age, ué. E convence os outros, mas aí não adianta muito, né?
Tem aquela velha historinha do palestrante espírita e do homem que sentava, entrava de chapéu no centro, sentava na última fileira, botava o chapéu do lado e ouvia o palestrante. Ambos morreram e o palestrante, que falava bonito, com uma voz cheia de verniz, estava lá no umbral desesperado, rezando e não entendendo porque tinha falado tanto de Deus, e estava ali sofrendo, ora. Em determinado momento em que ele reza com um pouco mais de fé, uma luz vem se aproximando dele, e se aproximando dele vem ajudá-lo, e ele reconhece aquele homem que sentava lá no fundo com o chapéu. Aí ele pergunta, ainda com orgulho, né? Mas como eu falava e você ficava sentado lá ouvindo, e o homem cheio de luz respondeu, mas eu fazia. Então você pode aprender até com as pessoas que são más. A gente quer julgar os outros, mas os conselhos melhores vêm de quem não gosta da gente. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, olha a altura desse nome de trabalhadores da última hora, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose remitente, podemos chamar de sarna, não é mesmo? Que renitente aqui vai voltar mais de uma vez, algumas sarnas são difíceis de curar. Vocês querem comentar alguma coisa, falar os medicamentos? A sarna é um ácaro, bichinho complexo, com o amparo de entidades amigas, e se decida por isso aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. Ora, vamos pegar Paulo de Tarso no Evangelho, mesmo que eu falasse a língua dos homens e do anjo, tivesse toda a sabedoria, mesmo que eu curasse os doentes, os aleijados, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Aí, resumindo, é claro, lá o capítulo 13, né, inteiro de Coríntios 1. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Aí existe um equívoco gravíssimo. Né? Ouvir espírito não torna ninguém bom, não. Né? Ver espírito não nos torna melhores, não. Ser médium não faz de nós boas pessoas, é o que se faz da mediunidade. O médium que não faz caridade, ele vai ser preso dos maus espíritos. O médium que não se melhora, que não estuda, que não trabalha para a sua redenção, vai para o hospital psiquiátrico. Como é que chama aqui o lugar lá? Aqui em Alfenas. CAPS, vai para CAPS. Aqui em Alfenas, vai para CAPS. Ninguém é realmente espírita, falou assim. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores, então, conquistar trabalho com princípios superiores, que nos enaltece um roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Ninguém ama sem sacrifício e ninguém ama os outros pensando em si mesmo. Se o indivíduo não sacrifica, se ele tem dozinha dele mesmo, sinto muito, mas não é isso que os espíritos ensinam. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior, porque não basta ser só ideal. É preciso substanciar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. É ter na mente nosso Senhor, mas transformar aquilo em ação benéfica ao próximo. Não tem outro jeito. Olha, por que o Cristo falou amar o próximo? Porque se fosse amar a si mesmo, precisava ter sociedade, não é mesmo? Cada um com a sua caverninha escondida, cada um meditando sobre si mesmo, pensando em si mesmo, e a gente ia virar anjo. Não foi isso que foi programado. É doar aos outros com esquecimento de si mesmo. É isso que nos é ensinado. Esquecimento de si mesmo. Não bastará, portanto, meditar, já falei isso. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor do semelhante, ou na renúncia silenciosa a que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se assim: calar para deixar o ignorante falar é caridade. Muitas vezes as pessoas
nos agride, e o silêncio da agressão, não obstante a dor interior, é caridade. Mas ninguém vai ficar sabendo disso, não. Deus cura, ajuda dentro dos templos, sem que a pessoa saiba. Nós sabemos de casos em que pessoas tiveram um coágulo dissolvido antes que poderia gerar um infarto de miocárdio, sem que ela soubesse. E ela foi para casa, feliz da vida, mas não tinha ideia do perigo que estava ocorrendo. E Deus não precisa gritar aos ouvidos dos outros que fez caridade, até porque, né? O amor é a essência da criação. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, o que nós pensamos age sobre os outros, de maneira mais ou menos direta. Inspiremos simpatia, elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Tem jeito de ser feliz se a gente não se ligar a Deus. Podem ser ilusões da euforia. Pode ser a alegria infame de ter, mas isso não faz e não gera paz no coração. Convicção de mortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto. Ou seja, não adianta a gente acreditar em reencarnação, acreditar nos princípios espirituais, se nós não melhorarmos a nós mesmos. Mediação entre dois planos, ou seja, médio, diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. A moralidade é essencial. Ser melhor é a base. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leite importante para o rio. Onde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Ele está dizendo, sedes bons. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Aqueles que podem trazer, assim como os apóstolos, os santos, os bons homens, o Cristo às pessoas que estão aqui e não lhe entende a angelitude, a bondade, a luz e a felicidade. Palavra do Cristo é palavra da salvação, já se diz na igreja e nas missas. Salvação de quê? De nós mesmos, nos colocando no direcionamento da felicidade. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Não basta ouvir, falar, ver, sentir. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, por meio do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. O Chico falava assim, quando ele ficava deprimido, o Emmanuel chegava e falou, pega um táxi, vamos lá no bairro pobre. Chegava lá, o Chico via pessoas com necessidade de tudo, voltava para casa feliz e começava a trabalhar. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, eu já falei isso, não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Às vezes o indivíduo acha que é importante incorporar, né? Ir para o centro espírita, fazer parte da reunião mediúnica. Acredite que o trabalhador sincero da evangelização infantil, ele está crescendo mais. Se o médium não estiver trabalhando para si mesmo. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. Ou seja, nós vivemos num planeta
de provas e expiações, passando pela regeneração, mas ainda com o mal predominando sobre o bem. Basta olhar ao nosso redor com um pouquinho de realidade. E muitas vezes, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, o indivíduo apenas não evoluiu, desencarnou. Milhares de almas despidas do envoltório denso, desencarnadas, praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes. Basta que o indivíduo não queira crescer. Ele fica perto da família e a vibração dele se liga à vibração dos encarnados, fazendo com que as energias do encarnado se lhe sejam repassadas, como foi citado lá acima, gerando um ciclo vicioso. Se o encarnado melhora, ele ajuda o desencarnado, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico. Ora, então toda sensação de campo físico, desligada do sentimento nobre, atrai processos obsessivos vampirizantes, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Preciso coragem para ser bom, para se melhorar. Toda tarefa, lá vou eu, toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento e elevação de si mesmo. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Nós podemos ver o caso de Santos, né, que os prédios foram construídos em cima da areia lá e começaram a cair. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Ou seja, faz sentido você procurar ser anjo pensando nos ganhos materiais? O anjo vai gastar dinheiro com o quê? Vai comer no McDonald's? Tudo bem, se fosse Burger King. Que o mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Como é que nós queremos receber os bons espíritos se os nossos pensamentos estão voltados para os interesses mesquinhos do eu? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. O próprio universo é ideia exteriorizada do Criador, nosso Pai. Por isso que, vendo a obra, reconhecemos o artista. Só a harmonia no universo, infeliz do ateu, que além de cego é burro. Né? O universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Então, nós estamos no ambiente que nós construímos. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento por meio das quais evolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Tudo que nós modificarmos aqui, modificaremos ao nosso redor. Ditado chinês: se alguém se modifica na humanidade, a partir daquele momento a humanidade não é mais a mesma. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. A gente só se aperfeiçoa com o próximo. Né? Sem compreensão e sem bondade, a emanarmos-nos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos o nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Olha que benção, uma coisa dessa. A palavra escalemos o plano superior, instilando o pensamento de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, mas o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho é a própria semente que foi semeada, ou seja, a palavra de Deus. Cristo é a meta da nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede.
Pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e beleza. Basta que nós joguemos a nossa mente para o bem, e aí nós vamos conseguir nos ligar a nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos refletir a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de sorgimento espiritual desde hoje, agora, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos, não consigo ler aqui, peraí. Deixo-vos um até breve. Então aqui nós ganhamos a bênção através dos espíritos que nos assistem, a oportunidade de entender o que significa ter um coração bom e honesto na boa semente, para que a gente possa compreender como que é receber a palavra do Cristo num processo de autoajuda, de autorreconhecimento ao bem, através dos espíritos amigos. Nada se perde na natureza, e os bons espíritos nunca nos desamparam. Olha o que nós recebemos de bênçãos hoje, através das lições, associando Bíblia, Evangelho Espiritista, Livro dos Espíritos e os livros do querido Chico Xavier, que através do seu sacrifício pessoal, você imagina se o Chico resolvesse ficar pensando em si mesmo, como é que a gente ia receber 400, mais de 400 livros do bem? O médico mandou o Chico pegar férias, estava cansado demais, ele foi para Praia Grande, na casa de uns amigos paulistas, lá ele psicografou 2 livros da obra do André Luiz nas férias que ele tirou de 15 dias. Que seja o nosso exemplo, porque ele nos leva ao Cristo. A Amanda faz a oração final para nós, se ninguém tiver nada que falar. Se tiver, fique à vontade, depois a Amanda faz a oração final. Um beijo para todos, muita paz, muito amor e até terça-feira. Sem perguntas, por isso que o estudo de sexta-feira é mais gostoso. Amanda, faz a oração para a gente. Certinho. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos por estarmos reunidos mais uma noite aqui no estudo, para falarmos em seu nome, para honrarmos os seus ensinamentos, para lembrarmos da sua palavra e de tudo que o Senhor fez por todos nós, pela humanidade, mesmo que nós não mereçamos. Proteja, Senhor, as nossas famílias, a nossos amigos, a nós mesmos e até mesmo aqueles que se intitulam nossos inimigos. Proteja o nosso bem-estar, o nosso crescimento pessoal e faça com que a cada dia nós estejamos mais perto do Senhor. Que assim seja. Obrigado, Amanda. Beijo no coração de todos. Boa noite a todos. Que assim seja. Abraço a todos. Tchau, com Deus.